Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados, graça e paz. Vocês estão bem? Que maravilha, que prazer estarmos aqui. Quero agradecer o grupo de louvor. Aleluia, quão bom é adorar o Senhor, amém? Esse momento de adoração, de louvor, é um momento mesmo da gente se render na presença dEle, se entregar, se deleitar, receber coisas maravilhosas. Esse é um momento muito especial do culto também, amém? Nós vamos agora para outro momento especial, que é a palavra de Deus. E eu gostaria que você continuasse com o seu coração conectado aos céus e deixando mesmo o Senhor derramar sobre nós nessa noite, amém? Então hoje, domingo, culto de celebração, e há uma palavra poderosa hoje da parte de Deus para as nossas vidas, amém? Mas em especial para as mamães, amém? Glória a Deus. Então, amados, eu quero mesmo nessa noite trazer uma mensagem, falar desse dia muito importante à luz da palavra, porque o mundo até celebra, né? Hoje foi comemorado o Dia das Mães, mas eu acredito que para nós cristãos não existe apenas um dia, amém? Todos os dias é dia de celebrar a vida, né, dessa serva tão importante para o reino de Deus, tão importante para a humanidade. Na verdade, sem as mães não haveria humanidade, amém? Graças a Deus nós não somos filhos de chocadeira, amém? Nós temos uma mãe, diga eu tenho uma mãe. Então, amados, às vezes, né, a gente não dá importância devida a essa serva mesmo, né, que é o ser mãe. Hoje eu celebro, não só hoje, como eu falei, mas todos os dias eu louvo a Deus pela vida da minha mãe e pela vida de outras mães também. Está aqui a minha esposa, tem outras mães aqui também, tem outras também que são candidatas a serem mães, amém? E é muito importante a gente olhar para a palavra e ver o que é que a palavra fala a respeito disso. Sabe, amados, nós estamos vivendo em um tempo, nós estamos vivendo em um mundo em que cada vez mais os princípios de Deus, eles estão sendo distorcidos, pervertidos, mas nós estamos aqui para alinhar aquilo que o mundo tem tentado mesmo, né, bagunçar. Amém? Você está comigo? Diga, eu sou a igreja. Diga, eu quero andar nos princípios de Deus. Amém, amados? E a palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 12, ele diz que nós não devemos nos amoldar da forma desse mundo. Ou seja, não devemos tomar a forma desse mundo. Não devemos andar segundo os princípios ou os conselhos do mundo. Quando fala do mundo, amados, fala de um sistema caído, das pessoas que não consideram a palavra de Deus. E nesse conceito, amados, nós temos visto o quanto o mundo tem pervertido mesmo essa questão do ser mãe. E eu quero dizer para você, mãe, que está aqui hoje, você é muito importante. Amém? Eu quero agradecer mesmo em especial a minha mãe, estive com ela hoje, lá em Juazeiro, estive com a minha sogra também, a gente pôde fazer isso, celebrar. Está nos dois momentos, um momento com a minha sogra lá junto com a minha esposa, e depois a minha esposa esteve junto comigo, né, também celebrando um momento com a nossa mãe. Mas quantos creem, quantos aqui concordam comigo que esse momento hoje é muito pouco? Então, amados, não dá para a gente limitar apenas a um dia, amém? E nós devemos entender, dar o valor devido que Deus dá às mães, tá bom? E hoje, nessa noite, eu quero falar um pouco com você a respeito disso. Infelizmente, temos poucas mães aqui hoje, mas a gente vai estar falando para as poucas que estão aqui. Mas eu acredito que essa mensagem também, depois, ela pode ser compartilhada e ela pode alcançar a vida de outras mulheres também, que são mães, outras que ainda não são, mas que possa ter uma mensagem, um entendimento da palavra e entender o quão importante é ser mãe, amém? E eu quero começar hoje lá por um texto que está lá em Provérbios. Se você trouxe a sua Bíblia,
Eu gostaria que você abrisse em Provérbios, capítulo de número 31. Aleluia! E o versículo de número 28. Eu estava buscando ao Senhor uma mensagem para ministrar hoje. Tinha outras mensagens prontas, mas a gente é obediente a Deus, como eu falei. O Dia das Mães não é só hoje. Eu poderia trazer essa mensagem em qualquer outro momento, mas, louve ao Senhor, a gente falar um pouco a respeito daquilo que Deus fala também na sua palavra. Eu acredito que Deus quer falar isso conosco hoje. Amém? Eu orei ao Senhor e Ele confirmou comigo para estar ministrando sobre essa mensagem. Eu acredito que a maioria aqui conhece muito bem. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Fala comigo, mulher virtuosa. Fala de novo, mulher virtuosa. Amém? Então, amados, veja que a Bíblia ela é bem clara, ela é específica, ela fala de uma mulher virtuosa, tá bom? E aqui no versículo de número 28, a palavra do Senhor vai dizer assim, Provérbios 31, 28. Seus filhos se levantam e chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Glória a Deus. Estou lendo na NVT. E aqui, amados, a palavra do Senhor diz que há muitas mulheres virtuosas. Mas você, esse você aqui está falando de um contexto bíblico que está trazendo quem é essa mulher virtuosa. Como é essa mulher virtuosa? E a essa mulher, a palavra está dizendo que há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, ou seja, que se acham, que se dizem. Ela diz, mas você supera todas elas. Aleluia, glória a Deus. Sabe, amados, o que a palavra está dizendo para mim e para você nessa noite? Que ser uma mulher, segundo a palavra, vai superar todas as demais. Amém? Isso nós não estamos menosprezando as outras mulheres, mas a palavra de Deus nessa noite aqui está dizendo para mim e para você que há um modelo, tem como ser sim uma mulher virtuosa. Infelizmente, amados, isso já se perverteu tanto que quando nós falamos hoje da mulher virtuosa, muitas vezes algumas vão dizer isso é impossível. Mas quanto crê que aquilo que está escrito é possível? Amém? Eu acredito sim, amados, que é possível de uma mulher ser uma mulher segundo essa aqui da Bíblia. Agora, para isso, ela precisa realmente olhar para o manual. Hoje nós estávamos lá reunidos e compartilhamos um pouco também dessa palavra, junto com algumas mulheres, com algumas mães. E eu percebi, amados, que é uma palavra que ao mesmo tempo que pode trazer um conforto, um consolo, ela pode trazer um confronto, sim ou não? Porque, amados, o mundo foi ditando, e uma das coisas que foram citadas lá é que não há receita, e de fato não há receita, mas eu quero dizer nessa noite que há um manual, amém? Não tem uma receita, você não vai ser igual a ninguém, Deus não vai pegar e querer que todas as mulheres sejam iguais, você nasceu para ser diferente, amém? Mas há um manual que faz com que todas as mulheres elas possam acertar naquilo que Deus apostou. Deus não errou, amados. Deus não erra quando Ele pensou, quando Ele imaginou. Eu gosto de uma brincadeira, inclusive, que o pastor Cláudio Duarte faz, E ele diz que o homem, foi criado, mas algumas imperfeições é perceptível, mas quando Deus criou a mulher e foi eliminando algumas imperfeições, Porque agora Ele estava fazendo o projeto mesmo original. E sabe, amados, nós podemos ver que à luz da palavra, Deus pensou bem, imaginou bem direitinho o que deveria ser a mulher. Amém? Mas hoje eu quero trazer mesmo para o conceito de mãe. E uma das coisas que Deus pensou ao criar a mulher era para ela ser mãe. Eu quero aqui, já de início, você que ainda não é mãe, você que não por algum motivo, um dia não se tornou mãe, fica em paz, mas a palavra do Senhor fala, amados, sobre o conceito mesmo da mulher como mãe, amém? E aqui, inclusive, a mulher virtuosa, ela recebe esse título porque ela um dia foi mãe. Veja que no 28 diz os seus filhos. Para ela se tornar mãe, ela tem que ter
filhos. Amém? E para ela ter filho, ela precisa de um esposo. E aqui, por conta daquilo que ela fez, diz: os seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. Veja que tanto os filhos quanto o marido, eles podem reconhecer, né, o papel que essa mulher desempenhou ao se tornar uma mãe. E é muito importante nós olharmos para isso daqui num dia como hoje. E como eu falei, graças a Deus que nós não somos filhos de chocadeira. Sabe, amados, mesmo que você ainda não é mãe, e para os homens que estão aqui também, graças a Deus que nós estamos aqui porque nós temos uma mãe. Ah, pastor, isso é óbvio, sim. Mas talvez a gente não olha muito, né, para o quão maravilhoso isso é. Um dia alguém apostou toda a ficha, sabe? Sacrificou para que pudesse mesmo cuidar de mim, cuidar de você. Talvez ela não tinha noção, ideia do que ela estava cuidando, de quem ela estava cuidando. Mas eu me alegro, amados, depois que os filhos crescem e eles passam a ver exatamente aquilo que eles foram criados, aquilo que eles foram feitos. E a palavra vai nos dizer, inclusive, amados, que filhos são herança do Senhor. Amém? Os nossos filhos são a herança do Senhor. Ontem, enquanto nós estávamos indo para Juazeiro, eu estava ouvindo uma mensagem maravilhosa, e isso a gente aprendeu também já pela palavra, e entendemos, amados, que nós criamos filhos para Deus. Amém? Nós criamos filhos para Deus, e isso é muito importante a gente entender isso. Inclusive as mães que estão aqui, saibam que vocês estão criando filhos, criaram filhos, e que depois eles podem sim ouvir o chamado do Senhor e seguir a sua carreira. E um dos chamados é para dar continuidade naquilo que Deus iniciou. Amém? Tanto a mulher como o homem, a palavra diz que um dia deixará o homem, a sua mãe e o seu pai, e se unirá à sua mulher e formará uma família. Então, amados, nessa noite envolve tudo, a criação de Deus, o projeto de Deus, dele imaginar a família. A família, ela só se dá quando um homem e uma mulher se casam e decidem ter filhos. Amém? Aqui agora é uma formação de uma família. Você fazia parte de uma família, mas agora, depois que você casa, você deixa aquela sua família de origem, que eles passam a ser seus familiares. Amém? E agora você começa a formar a sua família, porque seus irmãos, seu pai, seus primos, eles são familiares. Quem é a sua família agora? Você, falando aqui no conceito da mulher, você, mulher, o seu esposo e os seus filhos. Amém? Você está comigo? Esse é o conceito de família, esse é o conceito bíblico de família. Então veja, inclusive quando a gente olha para esse conceito, parece que Jesus teve um determinado momento que estava contra esse projeto, né? Que ele disse: quem não deixar pai e mãe, né, para me seguir não é digno de mim. Mas, amados, o que o Cristo estava dizendo é que você deve adotar os princípios de Deus. Quando ele diz deixar pai e mãe, quem não fizer isso, é tipo, por exemplo, eu vou deixar isso bem claro aqui para que você entenda, é quando muita gente, por exemplo, ao invés de aceitar o que a palavra diz, quer ficar com o que o pai ou a mãe disse. E nós sabemos que os nossos pais, geralmente, eles querem o melhor de nós, sim ou não? Você está comigo? Só que muitas vezes, por falta de instrução, nem sempre eles vão dar as melhores instruções para nós. Eu me criei, né, minha mãe e meu pai, eles puderam cuidar de mim. Na verdade, eu fui criado pelos meus avós, mas o meu pai e a minha mãe nunca me abandonaram, meus avós também não, e eles se esforçaram para fazer o melhor e dar o melhor que podiam para mim. Mas um dia que eu me encontrei com Jesus, eu pude perceber que algumas coisas eles não tinham me ensinado. E eu não culpo eles, porque eles não me ensinaram, porque eles não sabiam. Mas graças a Deus por Jesus. E é nesse conceito que Jesus diz: se você não deixar o que sua mãe ensinou, né, e desde que isso esteja fora da palavra, meu pai e minha mãe ensinou algo e isso não está de acordo com a palavra,
E agora, porque eu fui ensinado dessa forma, eu não quero acatar ou receber o que Jesus disse, ele diz, esse não é digno de me seguir. Amém? Mas nós vemos aqui claramente que Deus, ele estabeleceu, foi um projeto de Deus. Lá em Gênesis a gente vê no início, ao criar céus e terra, né, quando Deus criou a terra, ele criou também o homem e colocou lá no jardim. Mas Deus olhou e viu que não era bom que o homem estivesse só. Amém? Viu que não era bom que o homem estivesse só. Por quê? Porque o homem agora precisava de alguém para ajudar na administração de tudo aquilo que Deus colocou aqui na terra. Amém? E uma delas também era de dar procedimento na criação de filhos, né? Gerar filhos e criar filhos, gerar filhos e criar para o Senhor. E aqui nós vemos o Senhor, na sua palavra, reconhecendo, né? Os filhos reconhecendo a mãe, o esposo conhecendo a sua esposa, elogiando ela por aquele papel que ele tem desempenhado. E eu sei que por muito tempo isso também foi perdendo um pouco isso, porque o homem também foi esquecendo, né? O homem foi se perdendo e não foi mais aquele projeto, aquele plano que Deus imaginou lá do começo, que era para o homem ser o provedor, o protetor do lar, né? Amar a sua esposa, cuidar dela, respeitar. E por esse motivo também, muitas das mulheres foram, né, buscando outros meios até para sobreviver. Mas hoje nós vamos ver aqui que o Senhor vai considerar, mesmo, amados, nas dificuldades, aquelas que decidiram assumir o papel de mãe, há uma recompensa para elas. Amém, igreja? Há uma recompensa para elas. E Provérbios 31, 28 destaca a importância do lar e da família como centros de bênção e discipulado. A mulher virtuosa não busca reconhecimento externo ou status social, mas sim servir a Deus através do cuidado com a família. Se você for olhar, ler um pouquinho aí o contexto, amados, do Provérbios 31, você vai ver que hoje, você falar isso, instruir isso para as mulheres, vai ser muito difícil delas ouvirem, porque as mulheres hoje elas decidiram, tomar a decisão, muitas, de sair de casa, ir trabalhar, largar o seu lar. E eu sei que muitas vezes em busca de algum resultado, mas Deus, amados, ele garante na sua palavra que para aquela que assumiu mesmo o lar, que exerceu o papel de mãe, há uma recompensa para ela. Amém? E não só isso, esse papel, amados, além de dela servir a Deus através do cuidado da família, a Trindade se revela também aqui nesse versículo. Quantos creem que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um só? Amém? E, amados, o modelo da família foi também para expressar, sabe, revelar os aspectos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eles são um só, eles estão sempre em concordância, eles não, sabe, se desligam um do outro. O Pai depende do Filho, o Filho depende do Pai, o Espírito depende do Filho e do Pai. Na verdade, nós até aprendemos aqui que no estudo que o Filho, né, ele procede tanto do Espírito como do Pai. E isso é muito importante a gente entender isso. E aqui Deus estabelece os princípios de sabedoria que guia a mulher. O Espírito Santo capacita a mulher para agir com diligência e amor, e Jesus Cristo é o modelo de serviço abnegado que ele imita em seu lar. Veja, amados, que Cristo, por exemplo, uma das funções de Jesus ao vir à terra foi o quê? Nos salvar. Amém? E uma das coisas que ele fez foi deixar o céu. Ele abriu mão dos seus privilégios, dos seus benefícios, para estar aqui, né, servindo a Deus. Uma mãe, se nós fôssemos falar hoje das coisas que a mãe abre mão para poder cuidar dos seus filhos, não conseguiríamos enumerá-las nessa noite. Quantas noites de sono perdido,
Quantos lugares que elas gostariam de estar e deixam de ir para poder cuidar dos filhos. Quantas coisas elas deixaram de fazer para estar cuidando de nós. Amém? Quando eu falo nós, porque nós temos uma mãe. Mesmo que ela não esteja aqui, mas possa ser que algumas pessoas não tenham mais a sua mãe, mas um dia ela cuidou de você. De alguma forma ela sim foi uma serva de Deus para que nós pudéssemos existir. E a reação dos filhos do marido é um reflexo da graça de Deus manifesta na vida da mulher. Uma evidência de que ela está vivendo de acordo com os princípios divinos. Amém? Aqui em Provérbios 31, 28, nós vemos claramente que a reação dos filhos do marido é um reflexo da graça de Deus, do reconhecimento dessa mulher, que ela viveu de acordo com os princípios de Deus. E como nós falamos aqui no início, falei no início, que Deus nos chama, amados, para viver segundo a palavra, segundo aquilo que está escrito. Há um padrão, há um manual aqui que nós podemos seguir com confiança. Amém? Sei que estou falando hoje para mulheres já mãe, como eu falei, estou falando para algumas que ainda não são. E amados, eu sei que hoje, olhar segundo o conceito do mundo, muitas têm desistido de ser mãe, sim ou não? Muitas têm desistido de ser mãe. E às vezes a gente nem percebe que isso está fugindo dos princípios bíblicos. Quantas mulheres hoje deixam de ser mãe simplesmente porque querem preservar a beleza do seu corpo? Tem muitas mulheres que fazem isso, amados. Decidem não ter filhos, por quê? Porque eu não quero que o meu corpo venha a perder as suas formas, sem entender, amados, que de um jeito ou de outro, um dia esse corpo vai perecer. Mas, amados, se você entende, se um dia o meu corpo vai perecer, mas eu vou preferir que ele pereça servindo a Deus. Amém? Amados, é um privilégio. Eu estava meditando sobre essa palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração e vendo quão importante é para as mulheres entender que elas estão servindo a Deus, cuidando de homens e mulheres que vão cumprir propósitos de Deus. Eu fico olhando para isso e eu me lembro de uma mulher que é grande exemplo na Bíblia para ser uma serva de Deus. E essa mulher chama-se Maria. Amém? A Bíblia diz que ela era uma jovem prometida a casamento. Ela estava já separada para casamento, ela tinha sido pedida em casamento e ela estava se preparando para casar. Mas Deus chega para aquela mulher, havia uma promessa, havia uma profecia de que viria o Salvador do mundo, que viria trazer salvação para a humanidade. E um anjo aparece para essa mulher e uma das coisas que ela fala bem claro é: eis aqui a serva do Senhor. A serva do Senhor. Ela sabia, amados, que ela não estava apenas entregando, emprestando a sua barriga para que fosse gerado ali. Ela sabia que ela estava servindo a Deus. Ela ia estar cumprindo também um propósito ao aceitar aquele anúncio do anjo para que ela pudesse receber Jesus em seu ventre. E por isso ela foi chamada de bem-aventurada. Mas, amados, eu vejo nessa noite que todas as mães, sim, elas são bem-aventuradas. Amém? Elas são bem-aventuradas, mãe. Amados, eu creio que uma mãe que ela sabe, infelizmente, como eu falei, perdeu-se os princípios, perdeu-se os conceitos, e hoje tem muitas mães se tornando mães sem saber qual é o propósito. Por isso a importância de falarmos de propósito. Amém? Então uma mãe que gera um filho e ela tem um entendimento, ela sabe porque sabe que ela não está gerando algo para ela, que ela está gerando algo para Deus, que ela está criando alguém que um dia lá na frente ele vai se tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, e nisso daí mudaria toda a forma como ela criaria esse filho. Sim ou não? Quantos concordam comigo disso aqui? Ela não ia estar se maldizendo, ela não ia estar, se preocupando. A Bíblia fala, amados, que Maria em todas as coisas guardava o seu coração mesmo sem entender, porque ela sabia: eu estou cuidando de alguém que um dia é o Salvador do mundo, ele vai salvar a humanidade. Aleluia, glória a Deus.
Para nós cristãos, né, esse versículo também serve como um desafio a valorizar e honrar aqueles que se dedicam suas vidas ao serviço familiar, especialmente as mães e esposa. A mulher virtuosa não é um ideal inatingível. A mulher virtuosa não é um ideal que não se consiga, né, atingi-lo. Que é isso que eu falei. Muita gente olha para essa palavra e diz: isso é muito impossível. Isso é impossível ser essa mulher. Não tem como ser essa mulher. Tem, amados, tem como ser. Mas um chamado à dedicação, ao amor e ao temor do Senhor, que resultam em bênçãos para toda a família e, em última análise, glorificam a Deus. É uma demonstração de que verdadeiramente sabedoria se manifesta em uma vida vivida em obediência a Deus e em serviço ao próximo. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nessa noite, a gente olhando um pouco para isso daqui, tem outras passagens da Bíblia, como lá em Efésios capítulo 5, no versículo 22, o apóstolo Paulo vai trazer uma instrução sobre esposas, né? A maneira como elas devem se comportar. Aqui, claro, está falando para mulheres cristãs. E como eu falei hoje, tem como, né, uma mulher ela ser resgatada, ela ser salva, ela vir para Cristo Jesus e ela se tornar uma mulher modelo, uma mulher exemplo. Amém? E não só para Deus, não só para o propósito de servir a Deus, mas de se tornar também um exemplo para as demais. Amém? A própria palavra vai nos falar, talvez eu traga aqui um versículo nesse instante, falando sobre a importância das mulheres elas se comportarem, elas se moldarem segundo os padrões bíblicos. Para quê? Para que elas possam passar para outras gerações. Eu acredito, amados, que hoje a gente olha para essas mulheres que elas não estão entendendo e não estão cumprindo o propósito. Por quê? Porque talvez também elas não estão encontrando mais referências. Amém? E a importância de cumprirmos um propósito é para que a gente possa se tornar referência para outras mulheres. E nessa noite, como eu falei, falando do contexto de família, Deus nos chama homens para se tornar exemplos, modelo para outros homens. Elas também nos chamam para mulheres possam se tornar exemplos e modelos para outras mulheres. Como eu já falei, ninguém vai ser igual a ninguém. Deus não quer que você venha copiar ninguém, mas você possa olhar para alguém e dizer: rapaz, vale a pena seguir os padrões de Deus. E eu declaro nessa noite, amados, que eu esteja falando com pessoas que entendam essa importância. Tanto você que está aqui hoje, um homem, um esposo, ou que deseja um dia se tornar, também ser um esposo, mas que você decida ser um homem que vá representar o reino de Deus e se tornar um exemplo para outros homens. Assim como também as mulheres que estão aqui hoje, que elas possam também olhar para a palavra do Senhor e dizer assim: eu creio, Senhor, que é possível ser essa mulher que o Senhor deseja. Para que eu possa me tornar referência para outras, para que eu possa ensiná-las também a se tornarem modelos da palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 22, a palavra diz assim: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo traz aqui. Ele diz: ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Diga: é possível. Você crê nisso? Amém? Isso aqui, amados, é o que a palavra está dizendo, e a palavra não mente. E Deus, ele não seria injusto de colocar para nós coisas que não seria capaz de fazermos. Amém? Então veja que ele fala claramente um posicionamento, e aqui nós podemos sim fazer referência a essa mulher de Provérbios, porque essa mulher era uma mulher submissa. Amém? Ela era uma mulher que honrava o seu marido.
Ela era uma mulher que cuidava dos seus filhos. Ela era uma mulher que cuidava da sua casa. Diz que ela levantava de madrugada e deixava a comida pronta. A Bíblia diz que no tempo do inverno não chegava e não pegava de surpresa, porque quando o inverno chegava, ela já tinha preparado roupas e cobertas para o seu esposo e para os seus filhos. Ou seja, alguém que ajudava na administração de um lar, enquanto o marido estava exercendo o papel também do provedor, do cuidador, daquele que zelava, daquele que, protegia. Ela, por outro lado, estava também fazendo o seu papel, amados. E a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Amém? Uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. E uma das coisas que eu tenho visto, amados, exemplos bem claros de mulheres que têm decidido mesmo ser mãe, e o quanto isso tem sido importante, porque nós temos visto, eu já tenho visto muitas famílias em que tiveram muitos filhos, e o quanto esses filhos foram bênçãos na família. Amém? Agora, claro, um pai e uma mãe sendo exemplos, seguindo o padrão bíblico. E como eu falei, nós precisamos mesmo olhar para a palavra para nos tornarmos modelo. Lá em Tito, abra lá comigo, Tito capítulo 2. Em Tito capítulo 2, versículo número 3, olha o que ele vai nos instruir aqui. Ele diz: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Olha que forte aqui, amados. Olha que forte aqui. Tito está falando aqui que você, sendo essa mulher, se submetendo à palavra, sendo essa mulher que a Bíblia está dizendo, você não vai envergonhar a palavra de Deus. Amém? Ou em outras palavras, você vai trazer glórias a Deus. Você vai engrandecer o nome do Senhor. Você vai, às vezes as pessoas dizem assim: ali está uma mulher de Deus. E muitos só se referem a uma mulher de Deus quando ela está na igreja, ministrando ou servindo na igreja. E amados, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de uma mulher que cuida bem do lar. Esta também é uma serva de Deus. Diga: ser mãe é ser serva do Deus Altíssimo. Amém? Aleluia! Eu creio que nessa noite, amados, está trazendo entendimento e encorajamento, inclusive para aquelas que ainda estão, incumbidas desse papel de serem mães um dia. Creia nisso, amados, que o Senhor é com vocês. Amém? E nós vamos ver, à luz da palavra, que para essas pessoas, haverá recompensas. Para essas mulheres haverá recompensa. Pastor, e não há recompensas para que não são? Amados, eu acredito que há uma recompensa específica para as mães. Amém? Amém, igreja? As nossas mães, elas serão recompensadas. Nós sabemos hoje que o primeiro passo para isso, é estar em Cristo Jesus. E inclusive nessa noite, amados, uma das nossas orações que nós devemos orar é para que as mães, elas possam entender esse papel poderoso, mas também entender a necessidade de entregar a sua vida para Jesus. Amém? Para que um dia elas possam receber todas as suas recompensas. Eu acredito que no tribunal de Cristo, amados, chegará o momento das recompensas das mães. Aleluia! Quantas mulheres que exerceram um papel poderoso só em criar homens e mulheres que exerceram ministérios grandiosos aqui na terra. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas eu começo a meditar
E fico imaginando uma mãe que gera um filho, que passa 9 meses ali na barriga, e ela sem saber, mas de repente está ali um profeta, está ali um apóstolo, um pastor, um médico, um advogado, sabe, alguém que vai ser mesmo uma pessoa impactante na sociedade, que vai exercer um ministério poderoso, maravilhoso. Ou simplesmente alguém que vai dar continuidade a uma linhagem até que chegue em determinada pessoa. Porque aqueles que vão dar continuidade serão importantes. Quem aqui já leu as genealogias bíblicas? Por que as genealogias estão lá? Porque vai falar, mas contar a história de uma pessoa, filho de fulano, filho de ciclano, filho não sei quem, ou seja, alguém que deu continuidade. Talvez você é alguém chamado para dar continuidade até uma segunda, terceira, quarta geração. Mas uma responsabilidade nós temos de passar princípios de uns para os outros. E eu oro nessa noite para que mulheres que estão aqui ouvindo essa palavra não se acovarde diante, amado, das ameaças do mundo, que você não se molde segundo aos padrões do mundo. Ei, ser mãe, ser mulher ainda agrada a Deus. Amém? E eu estou falando de ser mulher virtuosa. Ser uma mulher segundo o padrão bíblico e não segundo o padrão do mundo. Amém? Aleluia! Uma mulher que se comporta segundo Deus quer na sua palavra. Uma mulher que exerce o papel mesmo, como está escrito. E eu acredito, amados, que você vai poder inspirar outras mulheres. Outro dia eu estava em casa meditando sobre isso. Eu me lembro que eu vi a minha avó fazendo isso. Como eu disse, eu fui criado com a minha avó. E eu ainda presenciei a filha mais nova dela, né, sendo preparada para o casamento. Eu me lembro, eu era criança, mas eu me lembro de algumas coisas. E eu me lembro que a minha avó ensinava ela a costurar, ensinava ela a cozinhar. Sabe, amados, e muitas vezes isso foi se perdendo, porque é uma mulher que se cria dentro de um lar, ouvindo a mãe dizer que odeia costurar, que odeia cuidar da casa, que odeia cuidar de marido, que odeia cuidar disso. Como é que ela vai se comportar? Qual modelo ela tem? Qual a referência ela tem? E eu me lembro que a minha avó ainda seguia esses princípios bíblicos. E uma das coisas que ficou marcado, que eu me lembro disso, a todas as filhas que casaram, o meu avô e a minha avó fazia questão de, uma das coisas, fazer parte do enxoval, uma máquina de costura. Quem aqui já conhecia aquelas máquinas de costura, né, que tinha um balanço, que depois servia de brincadeira para os meninos, não era? Talvez aqui ninguém nunca brincou sentado naquele balanço da máquina e brincar de carrinho lá com a roda e depois ainda corria o risco de tomar uma chinelada, né? Porque se balançasse aquela máquina com o rei na roda lá, ia bagunçar tudo lá em cima. Coisas simples, amados, mas que era muito importante. Mas isso foi se perdendo. Valores, diga valores. Valores, amados. Princípios importantes. Hoje, pela palavra, a gente está aprendendo. Minha esposa hoje, por exemplo, ela tem aprendido. Eu falo aqui, eu estou diante de uma mulher que a cada dia ela vem se tornando uma mulher virtuosa. E graças a Deus por Jesus. Minha mulher está aqui, amados, e ela pode falar isso em um outro momento, que inclusive ela tinha alguns bloqueios, algumas traumas por conta de coisas que ela presenciou. Mas hoje a minha esposa, por exemplo, ela me honra. Ao sentar à mesa, por exemplo, ela já ensina aos filhos que eles têm que esperar eu me servir primeiro, ou ela me servir. Ah, isso é um absurdo. Não, isso é princípio de Deus e agrada a Ele. Ensinar os filhos a respeitar o pai, sabe? Isso, amados, são princípios que continuam. Amém? Eles se perderam lá fora, mas nós estamos aqui para resgatar isso. E aqui eu quero falar no final sobre uma recompensa que a palavra fala para aquelas mulheres que um dia decidiram mesmo, né, exercer o papel de mãe. Eu queria que você fosse comigo lá para 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 5. Paulo designa aqui esse jovem pastor, ao
cuidar de uma igreja, pastorear uma igreja, e Paulo traz instruções poderosas para esse pastor, e dentre as instruções que Paulo traz para Timóteo, ele inclui, um grupo de pessoas chamado viúvas. Fala comigo, viúvas. Você sabe o que é que designa uma mulher se tornar uma viúva? É que um dia ela foi casada. Uma mulher, ela só se torna uma viúva um dia que ela foi casada e ela perdeu o marido por algum motivo. Ou seja, ele morreu, o esposo faleceu. E nós vamos ver aqui, amados, o apóstolo Paulo trazendo instruções, ele pensou nos mais velhos, ele pensou nos mais jovens, e dentre os grupos de pessoas, ele pensou de um grupo específico. E quantos creem que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo? E tem aqui uma inspiração do Espírito Santo para um cuidado com aquelas que um dia exerceram um papel muito importante para Deus. Ah, pastor, o senhor estava falando de mães. Amados, creia que é uma mulher que se casa, uma das coisas que ela pode se tornar a qualquer momento é uma mãe. Pode haver viúva sem filhos? Pode. Mas uma coisa, ela começou no propósito, ela entrou no propósito. Amém? Às vezes a gente pensa que o propósito ele só agrada a Deus, talvez se tudo se concretizar. Mas, amados, quando você entra em obediência, mesmo que não se complete aquilo que você foi designado para fazer, Deus reconhece. Amém? E aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo trazendo essa instrução. No verso 2 ele diz assim: trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Aí no verso 3 ele diz: cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. Cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. Ou seja, Deus agora enviou seu Filho Jesus, que alcançou um povo, que estabeleceu uma igreja, e agora como igreja também, que tem um pastor, Deus fala na sua palavra: olha, tem um grupo de pessoas aí também que eu quero que você tenha um cuidado. Se elas não tiver ninguém para cuidar, você precisa cuidar delas. Amém? Aí no 4, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade, diga a primeira, mas existem as outras responsabilidades também do pastor. A primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Olha aqui que interessante. Ou seja, ter cuidado daquelas que um dia geraram a nós, isso agrada a Deus. É o que Paulo fala ali em Efésios, para honrar pai e mãe, que é a primeira promessa, ou a primeira mandamento com promessa. Eu já fui logo para a promessa, Primeira promessa com mandamento, não, é o primeiro mandamento com promessa. Amém? E aqui, mais uma vez, ele reforça, ele linka também lá com o que nós lemos lá em Provérbios, que os filhos e o esposo reconheceu, aquela mulher, mas aqui traz para a responsabilidade para os filhos. Aí no 5 ele diz: a verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus, dia e noite, faz súplicas e orações. Ou seja, uma verdadeira viúva que está lá sozinha, ela confia que Deus enviará alguém para cuidar delas. Quantos lembram aqui da viúva de Sarepta? Aleluia, sabe, Deus enviou um profeta lá, tanto para ela cuidar do profeta, como para o profeta cuidar dela, porque o profeta trouxe provisão naquela casa. Aleluia. No 6, mas a viúva que vive apenas para o prazer, está morta ainda que esteja viva. Não vou me deter nisso daqui agora, mas a palavra diz que a viúva que vive apenas para o prazer, está morta ainda que esteja viva. Que eu vejo aqui, ainda não cumpriu o propósito. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes.
A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos. Foi hospitaleira, serviu ao povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos foram mais fortes que suas devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando o que não deve. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Você percebe aqui, amados, uma instrução para aquelas que ainda não cumpriram o propósito. Há ainda uma chance, estão viúvas, se casem, dê continuidade, tenham filhos e cuide bem do lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas. Amém? Glória a Deus. Então, encerrando por aqui, sobre a importância, o que eu vejo aqui, ainda aqui nessa terra, Deus levantando, um homem aqui, falando a Timóteo, para que ele pudesse ter um cuidado específico com as viúvas. Se nós formos olhar ainda mais a palavra, lá em Atos capítulo 5, foi um dos primeiros problemas que surgiram na igreja. Viúvas que estavam ficando desassistidas por conta da multidão que estava ali. E naquela hora, amados, nós vimos claramente o Espírito Santo inspirando novamente aqueles homens, porque eles se reuniram e ele diz: não é certo que nós venhamos a parar o que estamos fazendo para servi-los, mas vamos levantar homens. E está lá pré-requisitos de homens que foram levantados para cuidar das viúvas. Amém? Ou seja, uma mulher que viveu segundo a palavra, decidiu, resolveu casar-se, resolveu ter filhos, mas chegou um momento que perdeu o seu esposo, perdeu o seu marido, e a Bíblia orienta para que essas pessoas não fiquem desassistidas. Amém? Então nessa noite foi um apanhado de muitas coisas aqui para falar da importância das mães, daquelas que decidiram assumir essa responsabilidade e gerar filhos para o Senhor, e que um dia elas serão recompensadas por tudo aquilo que elas fizeram. Amém? Então nessa noite, amados, eu quero mesmo encorajar, fortalecer você. Uma palavra que